como diz o nosso amigo Igor Mateus, café com Kardec e amigos é muito melhor, né? Afinal, todos nós gostamos de café, do Espiritismo com Kardec e com amigos tudo fica muito melhor. Então, boa noite a todos que nos acompanham, nos assistem através dos canais do Seridó Espírita, da TV7, ambos no YouTube, e do Facebook, do Núcleo Espírita Seara de Luz, do Sementes do Cristo de Acari e do GEBEM da cidade de Parelhas, o Seara de Luz da cidade de Currais Novos. Então sejam todos muito bem-vindos também os amigos que já estão no backstage, que já estão na espera, para iniciarmos mais um Café com Kardec. E dessa vez, nesse mês, nós escolhemos a equipe do Seridó Espírita trabalhar os romances de Emmanuel. Então, durante todo o mês de agosto, será trabalhado no Café com Kardec os romances de Emmanuel, que são 5. E temos 5 segunda-feiras no mês de agosto. Então, cada uma abordará um livro específico. Então, já coloque na sua agenda e participe. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, em ambos os canais, na TV7 e no Seridó Espírita. Habilite o sininho para poder receber também as notificações e assim ficar sabendo das novidades, das nossas lives, dos assuntos que nós tratamos aqui. E para começar esse momento de bate-papo do Café com Kardec, iniciaremos com Arte Espírita. E vamos convidar para estar aqui junto conosco na telinha o amigo Wesley Gama, da cidade de Currais Novos. Boa noite, Wesley, seja muito bem-vindo. Boa noite, Alisson, todos do canal Seridó Espírita, todos os amigos presentes que vão falar sobre essa bela obra do Emmanuel e também todos que estão assistindo. Então vamos lá. Fique à vontade, Wesley. Para nós sermos amigos de verdade, precisamos amar e querer bem, repartir nosso pão pela metade, dividir nossos sonhos com alguém, plantar uma semente de amizade no jardim onde nasce a solidão e dizer no ouvido do ermitão: plante um pé de amizade em sua horta. Amizade é a chave que abre a porta do castelo onde mora o coração. Dê uma volta no carro da amizade, puxe 80 quilômetros de amor, se desvie da estrada do rancor, de Banguela descendo a humildade, acenda os faróis da caridade, ilumine a estrada do irmão, baixe o vidro da porta e dê com a mão. Esse gesto é tão simples, mas conforta. A amizade é a chave que abre a porta
castelo onde mora o coração. Se afaste do caos da vaidade, nunca pise na beira desse abismo, nem se mele com a chama do egoísmo. Beba água da fonte da verdade, só assim entraremos na cidade, batizada com o nome de Sião. Vamos todos, amigos, dar as mãos. Uma amizade sincera ninguém corta. A amizade é a chave que abre a porta dos jardins onde mora o coração. A amizade é a chave que abre a porta do castelo onde mora o coração. Linda música, Wesley. Antes de você começar a segunda música, é uma música que tem tudo a ver, essa dos amigos. Você havia me apresentado ela já, uma música nova sua, né? E belíssima, como amigos. Eu vi aqui Irandê comentando, né? Sinal que ela conhece o poema que traz essa música que você musicou. Então, perfeito, amigo. Parabéns. E vamos escutar a sua segunda música. Obrigado, Alisson. Essa é uma parceria minha com o poeta Antônio Francisco, que é um grande amigo de Mossoró. Na verdade, um dos maiores poetas da literatura brasileira vivos, eu considero assim, né? E como eu faço parte do movimento também de literatura, ele vem bastante aqui a Currais Novos, a gente tem uma amizade e pela primeira vez eu musiquei um poema dele, fiquei muito feliz em poder estabelecer essa parceria. E a outra agora é com o amigo Júlio César Bezerra, Liberto. Tua voz chega forte e clara, toca meu ser, aquece, ilumina todo meu viver. Acordo, abro os olhos, as violetas estão em flor. Teu amor me renova, me levas aonde for. Livre saio a cantar, encontro enfim tua luz. Não quero jamais te perder, meu querido e amado Jesus. Solto nada quero, Deus é e basta. Nada tenho, nada sou, Deus é e basta. Deus é, Deus é e basta. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Livre a cantar, encontro enfim tua luz. Não quero jamais te perder, meu querido e amado Jesus. Solto
nada quero, Deus é e basta. Nada tenho, nada sou, Deus é e basta. Deus é e basta. É isso. Muito obrigado, meu amigo. Outra Café música para nós belíssima. todos. Tá ok. Que lindas, né? Que músicas mais belas que o Wesley nos presenteia trazendo para esse nosso café com Kardec e amigos. A gente vê aqui e fica muito feliz com todos os comentários de todos esses parceiros próximos que a gente conhece, outros também que estão chegando pela primeira vez, conhecendo esse programa pela TV7 ou pelo Seridó Espírita. Então sejam todos muito bem-vindos. E Geilza, que fez um comentário, né, Geilza? O cabelo tá bom, né? Tá melhor agora depois de cortada. Obrigado, minha amiga. E com isso, eu vou convidar aqui agora os nossos 3 amigos para participar conosco desse bate-papo. Começando pelo amigo Stefano Reginaldo. Né? Boa noite, Alisson. Boa noite, França. Boa noite, Ivi. Boa noite, meu amigo. Seja muito bem-vindo. E Stefano faz parte do movimento espírita da cidade de Mossoró, aqui no Rio Grande do Norte. Faz parte do Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec e é coordenador atualmente do Grupo de Estudos Caminhos da Redenção, no mesmo centro, um estudo que faz parte do estudo das obras de Joana de Ângeles, não é isso, Stefano? Exatamente. Vamos convidar também para a telinha a nossa querida amiga Ivaíta Souza. Ivaíta, que faz parte do movimento espírita de Natal, mais especificamente do NEEL. Várias pessoas colocando no chat o NEEL presente, né? Seja muito bem-vinda, Ivaíta. O NEEL é o Núcleo Espírita Esperança de Luz. Ivaíta também está atualmente como subcoordenadora da área da família da Comissão Regional Espírita Norte. Seja bem-vinda, Ivaíta. Boa noite. Boa noite, Alisson. Boa noite, Stefano ou Stefano. É uma alegria enorme poder estar participando por primeira vez desse café com Kardec e amigos. Muito bem. E, por fim, o nosso amigo França Souza, nosso amigo querido aqui do Movimento Espírita do Seridó. França faz parte do nosso movimento espírita daqui, atuando em várias casas da nossa região, mas principalmente no Núcleo Espírita Seara de Luz e no Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, da cidade de Frei Martinho, na Paraíba, que é vizinho também aqui a Currais Novos e acaba também se integrando ao movimento espírita dos 2 estados, tanto do RN como da Paraíba. Seja muito bem-vindo, França. Obrigado, Alisson. Boa noite a você, a Stefano, a Ivaíta e a todos os amigos e amigas que já estão conectados aqui no Seridó Espírita, na TV7. Para mim é uma alegria sempre a oportunidade de poder estar conversando um pouco sobre os meandros dessa doutrina que tanto nos consola e nos ilumina. Muito bem, meu amigo. A vocês 3, inicialmente, eu peço que vocês não desabilitem o microfone. Eu mesmo desabilito e habilito, porque fica mais fácil de controlar o de vocês, tá? Então pode deixar que eu vou e abro aqui sempre nos momentos da fala. E nessa primeira rodada, pois nosso café a gente divide praticamente em 2 rodadas. Uma primeira rodada, onde cada participante vai ter em torno de 10 minutos para falar sobre a obra, sobre as suas impressões, sobre a sua vivência com a obra. E em seguida nós iremos abrir para perguntas do nosso chat, do nosso público que está assistindo. E eu vou trazer as perguntas aqui para direcionar esse nosso bate-papo. Tudo bem?
Então, eu vou começar aqui. Vamos conversar com Ivaíta, com as mulheres primeiro. O que é que você me diz, Ivaíta? Bem, antes de falar especificamente sobre a obra, eu gostaria de dizer da alegria de ouvir o nosso querido Wesley. As duas músicas lindíssimas, mas eu me irmano muito com ele em relação à primeira, não é? A música Poema de Antônio Francisco, com quem eu também tenho uma ligação. Eu também faço parte do movimento literário aqui. Também sou escritora de contos. Isso me aproxima muito da literatura. E é exatamente por me aproximar muito da literatura, não é, que a gente faz esse link com essas obras, com esses romances históricos de Emmanuel, especificamente com esse trazido hoje. Eu disse até que não por acaso, com certeza, porque eu tenho uma ligação muito próxima, uma ligação quase que íntima com essa obra há 2000 anos, e explico. Eu disse a Alisson que iria explicar no momento do programa qual é a minha ligação com essa obra. Então, há 17 anos atrás, nasci a minha segunda filha biológica, e no momento da escolha do seu nome, eu tinha acabado de ler há pouco tempo, há 2000 anos, acho que já era uma releitura, se não me engano, e não tive dúvida, estava encantada com a personagem feminina que, na verdade, é a grande estrela, não é, dessa obra há 2000 anos, é Lívia. E eu escolhi o nome dela, Ana Lívia, Ana em homenagem a toda uma linhagem de Anas que eu tenho na minha família, mas também em homenagem à amiga de Lívia, não é, da obra. E Lívia em homenagem a esse ser, a esse espírito iluminado que veio, que estava junto a Públio para tentar levantá-lo, guiá-lo, orientá-lo. Então, a minha filha mais nova tem o nome Ana Lívia, em homenagem a este livro por quem eu tenho um carinho excepcional. Não é? E falar sobre há 2000 anos, caramba, Alisson, você nos dá 10 minutos para falar sobre esse livro, quando esse livro merece um seminário, né? Então, a gente não sabe exatamente o que falar em 10 minutos sobre ele, mas já que nós temos tão pouco tempo, né, nós gostaríamos de destacar apenas alguns pontos que certamente os nossos outros irmãos irão deslanchar, e na oportunidade das perguntas, nós teremos a oportunidade de esclarecer com mais detalhes. Então, lembrando que esse é um romance que está fazendo este ano 81 anos, e é um romance ambientado entre o ano 31 e 79 da era cristã, e que tem como objetivo, como meta, orientar e esclarecer, na verdade, para nós, toda a trajetória, digo orientar porque quando se esclarece, se orienta, se ilumina, não é? Trazer para nós toda a trajetória de uma das encarnações mais difíceis que o nosso querido Emmanuel teve. Não é? Ele, inclusive, até o momento em que ele aparecia como um mentor de Chico, até alguns anos atrás, até 18, 19 anos atrás, por aí, ele aparecia com a indumentária de senador romano, que era e que foi, para que não esquecesse aquele momento difícil, aquele momento em que ele era um senador arrogante, em que o orgulho, a vaidade estavam exacerbados no seu caminho. Então, a gente destaca, não é, essa meta, esse objetivo dessa obra, que é exatamente de mostrar essa caminhada desse espírito. E quando eu digo caminhada, é porque no final da obra, a gente vai tratar disso certamente no decorrer das conversas, no final da obra ele apresenta já sinais de que começa o seu processo de conversão, de que começa o seu processo de transformação,
de crescimento, de melhoria espiritual. E que momento é esse? Mais tarde, com certeza, alguém vai dizer, ou no momento das perguntas e respostas, no chat, a gente vai ter essa oportunidade. Então, essa é uma obra que nos mostra a vida, a trajetória de uma criatura extremamente arrogante, que permeia sua vida, entrelaça-se com os momentos finais, com os anos finais de Jesus, da trajetória de Jesus, tem a oportunidade de se encontrar com ele, e é ele que diz, não vou dizer ipsiliter, porque eu teria que recorrer ao livro, e eu não sou de decorar, não sou de memorizar, mas ele diz, ipsiliter, quase que isso, para o nosso querido futuro Emmanuel. Jesus tem a oportunidade de ter uma conversa com ele, com o arrogante senador Públio Lentulus, oferecendo para ele, ofertando para ele a oportunidade do início da sua caminhada para uma vida de paz e de tranquilidade. E ele diz ainda, não é, que se ele não quisesse aquele convite, não aceitasse aquele convite naquele momento, ele certamente apenas dentro de alguns milênios a oportunidade de se reconduzir, com minhas palavras, num caminho de luz. E que momento é esse? Eu vou me deter a esse momento, porque acho um momento extremamente significativo. Não é? É um momento em que ele, apesar da sua arrogância, ele cede a um pedido da sua querida filha Flávia, que estava, à época, acometida pela hanseníase, chamada, àquele tempo, de lepra. Não é? Estava acometida por essa doença e, ouvindo a sua mãe Lívia e a serva e amiga de Lívia, Ana, falando a respeito do profeta Nazareno, do profeta, do querido Jesus de Nazaré, Públio, que era um pai amantíssimo, amoroso, afetuoso, debruça-se sobre Flávia e pergunta: filha, o que você quer que eu faça para aliviar suas dores? Ela sentia muitas dores, estava toda chagada já, as flores, não é, da hanseníase já estavam tomando conta de todo o seu corpinho, quando era uma criança, entre 7 e 8 anos. E ela responde para o pai: meu pai, eu quero o profeta Nazareno. Ele oferece brinquedos, ele oferece o que ela quisesse, na esperança de ver o sorriso de novo no rosto da sua filha. E ela diz: eu quero o profeta Nazareno. E apesar daquele orgulho, daquela arrogância toda dele, ele decide ir meio que às escondidas à procura de Jesus no dia seguinte, mas fica preocupado: como é que eu vou falar com esse homem? Esse homem fala aramaico. Aramaico é um dialeto daqui, da região, porque ele havia deixado Roma, não é? Junto com toda a sua família, para se estabelecer na Palestina, mais especificamente em Cafarnaum, nas proximidades de Cafarnaum, para que pudesse proporcionar a Flávia, sua filha, uma espécie de lugar mais bucólico, um ar mais tranquilo. Nessa época, era essa região toda era uma região fria. Hoje é uma região desértica, mas na época era uma região fria, uma região de muitas riquezas. E ele quis proporcionar isso a Flávia por orientação dos médicos na época. Mas ela só piora. Então, ele chega a esse momento, não é? Ele chega a esse extremo de procurar Jesus de Nazaré, que já era conhecido por suas curas, não é? Por seus milagres, e ele vai fazer a tentativa, mas com esse receio. Como é que eu vou me comunicar com este homem?
E então entra naquele torpor no final da tarde e acontece o encontro emocionante quando Jesus se aproxima de Públio e começa a conversar com ele mentalmente. Emmanuel fala de uma linguagem que não parecia ser uma linguagem comum. Na verdade, era uma linguagem telepática. Jesus consegue acessar o psiquismo de Públio Lentulus naquele momento e conversa com ele. E pergunta, senador, o que deseja de mim? E quando o senador tenta falar e não consegue, ele é tomado por uma emoção gigante, não é? Jesus adianta já o que ele foi procurar, qual era o desejo dele, e diz que sim, ele vai ser atendido. O seu desejo será atendido, não por ele, que ainda estava envolto em incredulidade, em arrogância, mas pela fé que estava presente na sua casa através da sua esposa. Porque Lívia estava lá em oração junto com a sua amiga Ana, esperando o desenrolar desse encontro do seu querido marido com Jesus. E o senador, então, é nesse momento que Jesus diz que ele tem ali a oportunidade de começar uma vida nova. E se ele não aproveitasse aquela oportunidade, seria somente daqui a alguns milênios, de lá a alguns milênios, não é? Há mais de 2000 anos atrás. E também anuncia que a sua vida seria uma vida de muitas dores, de muito sofrimento. E a gente sabe, não é? Quem leu o livro e quem não leu ainda, leia, porque vale super a pena. Não é um romance qualquer, é um romance histórico que todo cristão, espírita ou não, deveria ler. E toda a trajetória de Públio Lentulus será uma trajetória de dor, uma trajetória de sofrimento. Provocado por alguém? Não. Autoprovocado pelo seu grande orgulho, pelo seu grande egoísmo. E a gente destaca aqui, nem sei se posso falar isso já, mas enfim, a gente destaca aqui alguns momentos de grande sofrimento, de grande dor, que vão burilando, essas dores vão burilando esse espírito empedernido no orgulho e no egoísmo. E as dores são muitas, não é? O sequestro do seu filho Marcos, ainda em tenra infância, a morte da sua querida... Aliás, primeiro o afastamento dele da própria amada, da sua querida amada Lívia, depois que ela é envolvida numa trama infeliz de calúnia e difamação. Seria ela amante de Pôncio Pilatos, pela informação deturpada, pela informação cruel da cunhada de Pôncio Pilatos, em quem a cilada foi tão forte, foi formada de tal forma que Públio Lentulus acredita. E por 25 anos, ele se afasta física e afetivamente da sua querida amada Lívia, deixando-a em casa apenas por aparência. Mas não permite também que ela participe sequer das orientações e da educação da sua filha, Flávia Lentulus. São muitas as dores que ele imputou a ele mesmo pelo seu orgulho. Mas
eu gostaria de abrir um parênteses a respeito desse orgulho, lembrando que esse orgulho exacerbado que a gente hoje fica impressionado quando fala a respeito desse orgulho do nosso querido Emmanuel, à época o senador Públio Lentulus, eu gostaria de dizer que, na verdade, essa era uma característica comum a toda a casta senatorial da época. Os senadores pertenciam a uma casta romana de altíssima elevação social. E a condição de senador passava de pai para filho. Então, o senador Públio Lentulus Cornélios pertencia a essa casta. E o pai já tinha sido senador, o avô já havia sido senador. Ele tem, inclusive, quem leu ou quem vai ler o livro sabe que logo no início do livro ele tem alguns insights de que demonstram que ele seria a reencarnação do seu avô, que foi um político extremamente cruel, não é? E ele, então, é apenas um produto daquela sociedade que fazia questão absoluta de preservar o orgulho de casta. Ele vai ter, aí eu não... São muitos... É muita coisa para falar do senador, e eu acho que se eu for falar, talvez eu interfira na fala dos meus amigos, dos meus companheiros. Eu paro aqui um pouquinho, Alisson, para não me prolongar, senão eu vou contar a história toda do livro. E aí não deixo nada para os meus amigos. Tem que deixar para os amigos também, né? Um café com amigos, então deixo para os meus amigos continuarem. Esse livro é maravilhoso, é um seminário, meu amigo, é um seminário. Sim, é verdade. E, inclusive, vamos, em outro momento, não no café, mas nas outras oportunidades dentro do próprio Seritório Espírita, buscarmos fazer seminários sobre os romances de Emmanuel, que é importante também, né? Aí já sinta-se convidada. Já sinta-se convidada. Tá bom. Pois agora, nesse momento, eu vou chamar nosso amigo Stefano Reginaldo para também suas contribuições. Tá, Stefano? Vou tirar aqui um pouquinho Ivaíta e em seguida a gente dá continuidade com o França. Pronto, meu amigo, seu microfone está aberto, fique à vontade. Todos estão me ouvindo? Não, todos estão me ouvindo? Eu peço que o amigo Alisson me controle aí, porque quando eu desembeço para falar, eu não paro tão cedo. Então, não sobrou muita coisa para mim, porque a Ivaíta já comentou tudo. Mas o que a gente vai falar? Primeiro de tudo, essa obra é fantástica, há 2000 anos. Quem não leu e não releu, deve reler, porque são pontos muito cruciais, certo? Numa das primeiras comunicações no círculo familiar de Pedro Leopoldo, em 1938, o Espírito Emmanuel, ele vai dizer assim: se algum dia, se Deus me permitir, falar-vos-ei do orgulhoso patrício Públio Lentulus, a fim de algo aprenderdes das dolorosas experiências de uma alma indiferente e ingrata. E ele vai dizer mais na frente, em outra comunicação íntima, no dia 24 de outubro de 38, ele vai dizer: agora verificareis toda a extensão das minhas fraquezas no passado, sentindo, porém, confortado de aparecer com toda a sinceridade do coração ante o plenário das vossas consciências. E ele vai dizer mais na frente: na verdade, essas recordações têm sido muito suaves, mas também muito amargas. E então, como Evaíta falou, né, ele vai contar, o amigo Flamínio, né, o sonho que ele teve, em que ele se via na roupagem do avô dele, Públio Lentulus Sura, que na Primeira República Romana, ele ajudou Catalina a dar
um golpe de Estado que, infelizmente, foi debelado pelo cônsul, entre eles Cícero. Há uma frase famosa de Cícero: até quando abusais da minha paciência, da nossa paciência, Catalina? Então, era o Sérgio Catalina, um dos cônsules, que, em meio a várias dívidas, tentava tomar o poder da Primeira República. E o Emmanuel, ele entra na roupagem do Públio Lentulus Sura. E então, mais na frente, ele conversa com o Flamínio, ele, o amigo dele, no capítulo 1, falando os dois amigos, ele vai dizer: me lembro da Revolução de Catalina, em que meu avô participou. E ele vai contar todos os trâmites desse sonho ao amigo de infância, Flamínio. Ele vai dizer que se lembra que estava no tribunal, e entre eles, os tribunais, está ali Lívia. E vão dizer a ele o seguinte: tu tens como ressarcir os seus erros clamorosos. Renascerás com poder numa família da gens Cornélia, que era justamente a família de Lívia, que vinha traçando, que é um espírito que vinha há muito tempo em toda essa colocação. E ele vai dizer o seguinte: que tens a oportunidade de ressarcir, de se aproveitar a reencarnação, porque um sol vai chegar para iluminar a Terra. E é justamente a esfera do Cristo que se aproxima da Terra naquele instante. E o imperador, a gente vai ver toda uma situação mudada em Roma. Não havia mais guerra, não havia nada. O antigo imperador, que era Otávio, ele decreta um período de paz, de harmonia, onde seria coisas. E a grande colocação, o grande poema que apresenta é justamente esse, naquela época: ó sol que abres e fechas o dia, que tu nunca possas ver nada maior que Roma. E então nós vemos que a esfera do Cristo estava se aproximando. E é dado essa oportunidade a Públio Lentulus de se aproximar. E ele conversa com Flamínio sobre isso quando chega o momento em que ele é transferido para Roma, naqueles instantes. E ao chegar lá, como Ivaíta já falou, muita coisa, né? E então há todo um complô para debelar de Lívia, e nos instantes finais em que ele se afasta, não está no livro, quando ele se afasta de Lívia, mas o Chico diz nas suas memórias que ele se permitiu a companhia de outras mulheres durante esses 25 anos. E então ele vai para lá, a oportunidade, e Lívia pede a ele, e ele diz, ao encontro dele com Jesus, ele diz: senador, por que me procuras? Era melhor que me procurasses publicamente, para que obtivesses a lição de humildade e de paciência. Mas eu não vim derrogar as leis de meu Pai. Estás no teu querer me seguir agora ou depois. E ele volta com a filha sendo curada, né, por Jesus. Só que no orgulho dele, na vaidade, ele atribui ele não quer aceitar, e ele atribui somente ele atribui aos médicos que teriam curado ela, não Jesus. E então ele prossegue. Não vou comentar muito sobre isso, que ele vai estar, já comentou, senão eu falo tudo e não deixo também para ninguém. Então, é uma passagem muito interessante. E ele, totalmente separado de Flávia,
volta a Roma, quando Jesus é preso, e então Lívia vai a Pôncio Pilatos para pedir auxílio para a liberdade do mestre. E então ele vê Lívia saindo do gabinete de Pilatos e tem a certeza de que ela traíra ele com Pilatos, era amante de Pilatos. E então é todo um processo para derrubar, para incendiar a trama da separação. E um dos momentos mais eloquentes é justamente quando ele está na casa, o Marcos já havia sido raptado, o filho dele, e ela não via mais, e ela ouve ele cantando o poema que ela fez quando eles eram namorados. Um poema magistral, de uma profundidade belíssima, que é o seguinte: alma gêmea da minha alma, sublime estrela caída das belezas da amplidão, quando eu errava, triste só no meu caminho, chegastes devagarinho e encheste meu coração. Vinha das bênçãos dos deuses tecer-me a felicidade em sonhos de esplendor. Tu és meu tesouro infinito, como eu sou todo o teu amor. Alma gêmea da minha alma, se eu te perder algum dia, serei a escura agonia desses versos teus. Vem buscar-me nas companhias dos deuses. Então, o grande princípio é esse. Quando ela chega lá em Roma, no momento em que ela se torna cristã e vai para as reuniões que se falavam na catacumba, nas catacumbas romanas, ela é presa. E naquele momento, prendem os cristãos para serem oferecidos a um espetáculo, a turba que está lá, e que surgiu aquela velha história. A turba, o povo, pão e circo, que era romano, né? O povo, pão e circo, se usa muito essa expressão hoje em dia. E então, ela é presa na catacumba, e naqueles instantes, ela pede a Ana, que é a escrava dela, trocar de roupagem com ela. Agora, os senhores olhem o individual, o espírito que está ali, está vestido como Lívia. Ela vai, mas senhora, não posso dar-te. Ana, quereis que me poupar do sacrifício de morrer pelo Cristo? E os soldados, vendo que ali era uma patrícia romana, ela troca de roupa com Ana, que é a serva, e vai. E soltam Ana porque vê que ela é uma patrícia, não é da plebe, não é cristã. E então, quando soltam ela, ele está na galeria de honra do imperador naquele momento como cônsul. E quando ele vê, olha para ela olha para ele, um tigre dá uma patada e ela morre. Um dos maiores arrependimentos dele, ele carrega na alma isso. E ele leva 4 séculos para recuperar Lívia de novo. Você imaginou, por um momento, perder 4 séculos? Ficar distante da sua alma por 4 séculos. Ele só vai reconquistar ele muito mais lá na frente. Então, é um livro espetacular. Eu espero que eu não tenha falado muito para ter deixado nada para a França. Vamos colocar a França no canto difícil também, né? Mas é belíssimo, Stefano, esse poema, que inclusive tem uma música belíssima. Mas eu vou deixar agora o restante para o nosso amigo França, para que ele possa trazer suas contribuições também, suas reflexões referente a essas obras. E daqui a pouco eu volto novamente com o Stefano, e em seguida também de Vaíta. Ok, Alisson. Pois é, Ivaíta, Stefano,
já falaram muitos detalhes dessa história, desse romance cativante, que nos envolve do começo ao fim. Nós gostaríamos de fazer algumas reflexões no seguinte sentido. Primeiro, quem é esse espírito que se auto-intitula Emmanuel? Né? Possa ser que alguém esteja nos assistindo agora e que não tem ainda tanta profundidade na doutrina espírita. E de onde vem o autor dessa obra? Essa obra ela é psicografada pelo grande médium Francisco Cândido Xavier e ditada por um espírito que se auto-intitula Emmanuel. Esse espírito, para nós espíritas, sabemos sobejamente que ele é o coordenador espiritual de toda a obra do grande médium Chico Xavier. Então, Emmanuel é uma figura que tem um papel central, um papel importantíssimo, determinante no desenvolvimento do espiritismo, aqui no Brasil, principalmente, coordenando essas obras que o Chico psicografou. Nós sabemos também que toda obra espírita séria, ela tem sempre um objetivo central, que é o de educar o espírito imortal nos seus valores mais sólidos em relação ao ser espiritual que é. Então, todas essas obras têm sempre um centro, um cerne onde nos traz uma mensagem fundamental. E essa, como o próprio Espírito, no prefácio, Emmanuel, fala que faz parte de uma existência sua, de muita importância, que é o senador Públio Lentulus, na época em que o Cristo viveu aqui na Terra. Então a gente fica se perguntando os objetivos centrais e acessórios dessa obra. Primeiro, o Espírito Emmanuel, para quem vai fazer um passeio pela sua obra, com o tempo a gente vai percebendo o seguinte: ele não dá qualquer tipo de nome à toa. Qualquer tipo de nome, o Espírito Emmanuel, ele planeja muito bem planejado e até os títulos que ele dá têm um fundamento. Comecemos pelo título desse livro, Há 2000 anos. Curioso isso, porque quando eu fui ler essa obra, eu estava começando no Espiritismo e tal. Quando eu vi o título, mesmo sem saber do que se tratava, eu não tinha a menor ideia do roteiro, do romance, nunca ninguém tinha comentado comigo. Mas quando eu vi o título, Há 2000 anos, de imediato me veio a seguinte lembrança: há 2000 anos, Jesus. Então, com certeza, essa obra deve ter alguma vinculação aí com a história do Cristo, para a gente ver como ele realmente não intitula nada sem um objetivo, né? Que só a partir do título já nos remete àquela época de ouro da humanidade, que foi a época em que o nosso Mestre Jesus esteve aqui, encarnado entre nós, trazendo a sua mensagem, porque era ele próprio essa mensagem. Outra coisa, a importância dessa encarnação do senador Públio Lentulus, que é uma encarnação anterior do espírito que hoje se chama Emmanuel e traz essas obras trouxe essas obras através de Chico Xavier. Então, a importância fundamental dessa encarnação, por quê? Ivaíta já comentou que no final da obra, o senador Públio Lentulus já dá mostras de que realmente percebeu com a maior nitidez a mensagem do Cristo, a cura da própria filha, não é? E, de certa forma, ele começa a amolecer intimamente
e a compreender que aquela figura que ele encontrou às margens do mar da Galileia representa um ser único, que foi uma oportunidade única, conforme os colegas já falaram do diálogo que teve, fabuloso esse diálogo, muito emocionante, né? Porque imaginemos o cenário, gente. Olha só o seguinte: Jesus Cristo estava prestes a ser entregue, a ser julgado arbitrariamente, e a maior autoridade romana presente na Galileia era ele. Era o senador. Era o senador. Tinha muito mais autoridade do que o próprio governador da Judéia, o Pôncio Pilatos, porque ele era o intendente romano em todo o território subordinado ao império. Então, uma decisão sua ali e todo o cenário mudaria. Que, inclusive, essa decisão chegou até as suas mãos. Não é? O próprio Pilatos contou a ele a situação, depois sua esposa Lívia, né, pediu que fosse feito algo, não é, a favor daquele homem que havia curado a sua filha no dizer da esposa, e que depois ele também ficou sabendo, né? Sua filha leprosa, imagine, uma filha leprosa na época só tinha um caminho para a cura, era o próprio Cristo. Essa doença na época só se fosse um poder curativo imenso. Então, olha os paradoxos, olha as situações. Públio Lentulus teve o destino de Jesus na sua mão. Uma palavra, um decreto, qualquer coisa, mudaria tudo que nós conhecemos hoje da história. Mudaria tudo, porque nós sabemos que as pessoas detêm sua liberdade de ação num certo grau. E ele, naquela posição em que se encontrava, poderia ter alterado o rumo da história do próprio Jesus. E as circunstâncias. Não é? Então, ele preferiu, mais silenciosamente ainda do que Pilatos, lavar suas mãos. E, de fato, esse reencontro com Jesus se deu em situações mais dolorosas, mais dificultosas, em reencarnações próximas, que os colegas falarão no livro, inclusive no livro seguinte, que é 50 anos depois. Então, essa sua decisão pesou sobremaneira em sua vida. Em sua vida. E é curioso, porque talvez por isso, né? Eu estava observando e fazendo uma rápida contagem hoje aqui, só nessa coleção Fonte Viva, o Espírito Emmanuel, o antigo Públio Lentulus, que não admitiu Jesus na época, ele faz um estudo só na obra Fonte Viva, que são 5 livrinhos, compostos por comentários a versículos da Bíblia. Ele faz o comentário a 785 versículos. Ele faz um mergulho no Evangelho fora de todos os limites. Curioso, né? Como se fosse, assim, de certa forma, uma compensação, não é? Por não ter contribuído diretamente nem aceitado o convite emocional, sentimental do Cristo naquele momento. É como se ele quisesse, a essa altura do campeonato, claro, um espírito já extremamente evoluído do ponto de vista de conhecimento, de moralidade, não é? Mas ele faz um trabalho de interpretação dos evangelhos única no Espiritismo. Cada versículo daquele minuciosamente interpretado. É como se hoje ele estivesse, de alguma forma, compensando esse momento.
Então, realmente é uma história que vale a pena, no sentido de que aquela encarnação, porque Ivaíta comentou que ele se apresentava até o próprio Chico na figura do próprio senador romano, muito provavelmente, além do que Ivaíta já citou, porque essa reencarnação para ele foi o grande divisor de águas de sua vida. Foi aí o seu ponto de mutação, o seu ponto de inflexão no seu processo evolutivo. É a partir daí onde ele começa a descortinar dentro dele mesmo todo um universo espiritual, equivocado, e passa a ser transformado. Toda aquela sua energia, a sua capacidade, a sua arrogância, como os colegas já citaram, o seu orgulho, passa a ser usado a partir daquele momento do seu desencarne, da próxima encarnação como escravo 50 anos depois, e na sequência, para fazer exatamente o trabalho oposto, que poderia ter sido feito naquela decisão nas margens do Mar da Galileia. Mas ele preferiu ser através dos milênios. E hoje nos traz uma obra magnífica, como Paulo Estevam, outros romances, e a interpretação dos próprios evangelhos desse Cristo que ele recusou há 2000 anos atrás. Ok, meu amigo Alisson. Muito bem, meu amigo França. Vou convidar aqui para a telinha Ivaíta e Stefano, para que a gente possa começar algumas reflexões e alguns minutos também de conversa, de debate, de opiniões mesmo pessoais, do que a gente consegue refletir, tirar da leitura, né, do estudo, do aprofundamento da obra. Né? E algumas coisas foram citadas por vocês, riquíssimas, né? Quanto à questão, por exemplo, da entidade chamada Emmanuel, né? Em um dos seminários, Saulo, que é um expositor espírita também, ele faz esse comentário, eu achei muito pertinente, porque nenhuma das encarnações de Emmanuel, ele se chamou Emmanuel, né? E ele faz um brilhante comentário quando ele diz, olha só, Emmanuel, como ele se identifica no plano espiritual a sua individualidade. E a gente vai encontrar as assinaturas de Emmanuel na obra de Chico e também uma mensagem na codificação assinada por esse espírito Emmanuel. Então, esse comentário é riquíssimo para que as pessoas também que estão nos assistindo possam despertar o desejo de ler, para quem não leu ainda, reler, para quem já leu, pela a grande importância que tem do estudo da vida e dessa sequência que tem das encarnações de Emmanuel, onde a gente pode perceber coisas que talvez a gente não perceba se não fizer essa leitura. Tá? E o Wesley, ele começa com uma pergunta que França praticamente já respondeu, mas eu gostaria também de escutar a opinião dos demais referente ao seguinte: vocês acham que nessa obra, há 2000 anos, retrata a encarnação decisiva de Emmanuel no sentido de transformar soberba em humildade? Quem começa? Vai você, Vaíta. Vai você, porque sobra mesmo para mim. Ah, não é? Tá certo. E se eu não deixar para você? Bom, não, isso é uma opinião pessoal mesmo, né? Ele faz um questionamento que exige de cada um de nós uma reflexão pessoal. Eu, particularmente, na verdade, eu acho que já até havia dito de outra forma, que sim, essa é uma encarnação decisiva para a transformação desse espírito, para a iniciada da caminhada, o início da caminhada de sua transformação. E a gente percebe isso nitidamente, eu estava louca para falar isso, mas não havia tido oportunidade ainda. A gente percebe essa transformação nitidamente no momento em que ele
encontra-se com aquele que sequestrou seu filho Marcos durante décadas, que, aí vou ter que falar esse detalhe, não é? Que, inclusive, levou o próprio filho de Públio, a cegá-lo com um ferro em brasa. Esse homem, André, é um judeu que havia lá e foi extremamente vingativo por Públio ter tomado a decisão de supliciar e depois condenar as galeras à escravidão o seu filho, mesmo depois que o seu filho volta rico, enriquece, inclusive, e aí os detalhes a gente só vai deixar para quem for ler ou reler a obra, mas depois desse momento assim tão importante, tão doloroso, que o próprio filho de Públio o cega, tempos depois ele é aprisionado, Públio Lentulus é aprisionado por um levante israelita que teve na época, por um levante judeu contra os romanos, e mesmo cego, logo depois, mesmo cego, e o seu filho morto, ele pede, tempos depois, para encontrar com aquele que teria sido responsável pelo sequestro do seu filho e pela sua própria cegueira. E, pasmem, eu considero aquele momento o momento do início da caminhada da transformação dele. Quando aquele homem que tanto mal fez a Públio, não por acaso, obviamente, pede perdão a ele. Diz que não queria morrer, não gostaria de morrer sem o perdão dele. E Públio diz: estás perdoado. Caramba, é um momento extremamente emocionante, porque até então aquele homem arrogante nem sequer pensava na possibilidade da humildade, da igualdade, da alteridade, do perdão, nunca, em absoluto. E ele perdoa exatamente o homem que sequestrou seu filho e foi responsável pela sua cegueira, a cegueira dos seus 2 olhos. E ele diz: estás perdoado. Para mim, foi o grande momento, o momento em que, a partir dali, ele inicia uma nova vida, uma vida transformada, uma vida renovada. Sim, Wesley, eu acredito que essa reencarnação, esse momento, essa existência desse espírito, na condição de senador, Públio Lentulus, foi um divisor de águas na vida desse espírito, sim. Pronto, agora sou eu, Elson. Agora não você. Disse que não ia sobrar nada para mim, ainda bem, né? Bom, eu vejo assim como grandes oportunidades, certo, Alson? Realmente, como a Ivaíta já comentou, não vou acrescentar mais nada. E então, eu uso uma frase justamente da Joana de Ângeles nas suas obras, que ela vai dizer o seguinte, que ser feliz ou desventurado é minha escolha própria. E o mestre, no encontro com Jesus, ele vai dizer quase a mesma coisa. Está em ti, agora ou daqui a 4 séculos na frente. O Haroldo costuma dizer que Jesus já definia ali que seria mais na frente o grande divulgador do Evangelho. Então, ele vai terminar essa jornada lá como fundador de São Paulo, Padre Manuel da Nóbrega, justamente ele escrevendo as suas cartas aos gentios. E então, o Emmanuel, ele vai dar, aquilo é uma oportunidade muito grande. E então, é o que a doutrina espírita nos ensina. Aquele momento foi crucial para ele. Crucial.
E então ele vai se tornar cristão já lá no fim da vida, cego, quando morre na erupção do Vesúvio, em Pompeia. Então, ele vai se tornar. Então, foi decisivo demais aquele encontro. Tanto é que ele se vê como espírito Emmanuel ainda, ele aparece para Chico como espírito Emmanuel, porque aquela foi uma reencarnação que ele mais travestiu. Ele se veste dali por Emmanuel justamente por isso. Porque foi a reencarnação, não por orgulho ou por vaidade de ser o senador ou isso ou aquilo, mas porque aquela reencarnação lhe foi muito cara. Foi o encontro dele com Jesus. Digamos assim que ele foi um divisor de águas. E a perda de Lívia também teve um impacto muito grande sobre ele. Que, como nós dissemos anteriormente, ele demorou 4 séculos para reconquistar Lívia. Ele estava reencarnando, desencarnando, reencarnando, desencarnando. Lívia no plano muito mais elevado que ele. Porque ela não tinha necessidade de reencarnar. Veio justamente, voltou por causa dele, para auxiliar. A tarefa de Lívia era auxiliar ele na presente reencarnação. Então, a gente vê que ela excedeu muito as expectativas, mas ela já era um espírito esclarecido, e ele estava lá atrás. Então, ela vem e ele foi realmente decisiva para ele. Concordo com a Evaíta em número, gênero e grau. A gente vai ver muito isso. Mas o que sobrepôs o impacto maior que eu acredito, na minha opinião pessoal, foi a perda de Lívia. Um choque no orgulho dele. Muito bem. França, gostaria de fazer algum comentário ainda nesse assunto? Não, acho que os meninos falaram e de fato, Wesley, essa encarnação, acho que é a preferida dele no sentido dessa grande mudança. Foi a alavanca de sua vida, né? Eu queria só fazer um comentário, até não é diretamente sobre isso, mas uma coisa curiosa dos romances de Emmanuel é que ele sempre traz um personagem em seus romances que é praticamente o protagonista sem ser ele mesmo, que nesse caso é a própria Lívia, certo? Pela sua condição de educadora, pelo exemplo de todas as outras almas envolvidas no romance. A gente vai ver isso na sequência, com Célia Lúcio e por aí vai, não é? Só esse detalhe. Muito bem. E antes de passar aqui para outra pergunta que foi feita, eu gostaria de fazer um questionamento que também é de cunho pessoal, mas que é importante também para todos que estão assistindo. O Wesley fala, eu concordo também pelo comentário de vocês, da importância dessa encarnação que Emmanuel teve. E a nossa, atualmente, conhecendo a doutrina espírita, você acha que vai ser um divisor de águas? França. Vou começar com França. Amigo, é o seguinte, na minha já foi um divisor. Se ela não vai ser um divisor assim, em qualidade espiritual, né, que eu acredito que não vai assim como era o ideal e de se esperar, né, de um calibre como esse que aconteceu com o Públio, mas assim, eu não consigo conceber, Alisson, minha vida sem a mensagem espírita, meu amigo, porque foi a partir dessa mensagem que eu consegui sobreviver na convivência com todos os outros cenários que a vida me impôs. Então, eu diria que foi a coisa mais importante, sem sombra de dúvida alguma,
mais importante do que minha família, mais importante do que meu trabalho, mais importante do que tudo, porque é graças a essa mensagem que vai, de alguma forma, revolucionando a nossa intimidade, a ponto de nos fazer repensar um monte de coisas na nossa vida, de nos fazer sofrer de alguma forma determinadas mudanças que nós não conseguimos mais admitir em permanecer naquela situação. Então, realmente, a doutrina espírita é algo inigualável, inigualável na minha vida. Inigualável. Nada pode se comparar. Nada mesmo. Nada mesmo. E dessa vez vou colocar Stefano primeiro, antes de Ivaíta. Então a boca quente, hein, Alisson? Eu vejo assim, sabe, Alisson? Concordo com França. Essa é, se a gente pegar a nossa história, reencarnatória, essa é a melhor reencarnação que nós tivemos. Porque a doutrina espírita, ela tem a faculdade de nos abrir um véu. É como se nós estivéssemos trancados em casa e alguém abrisse uma janela e a gente visse não só o que está dentro do nosso mundo, mas lá fora, que há verdor, há árvores, há aves cantando, a beleza que o mundo tem também lá fora. E então eu comparo a isso, como se fosse uma casa que a gente estava trancado e alguém abre a porta e eu abro a janela para a gente verificar. Muitos conceitos que a gente tinha são totalmente desmistificados pela doutrina espírita. Mas é claro que Kardec é bem colocado. Cito aqui na Lei de Progresso, quando Allan Kardec pergunta sobre o progresso intelectual. Ele diz que é o progresso moral, porque o intelectual sempre mais se cumpre. E então nós temos essa dificuldade ainda de alicerçarmos dentro de nós os conteúdos morais. E nós só faremos isso conforme, usando a experiência de Santo Agostinho, na questão 919, quando ele vai nos dizer, né? Nos dizer, Kardec pergunta qual o melhor meio para admitirmos e passarmos de uma existência para outra melhor. Então, o que é que ele vai dizer? Um sábio da antiguidade já vos disse, conhece-te a ti mesmo. E Kardec vai retrucar. Conhecemos toda a sabedoria dessa máxima, mas a dificuldade está a se conhecer. E então, Santo Agostinho vai dar a receita, fazei o que eu fazia quando estava na Terra. A cada fim de dia, eu olhava se teria feito mal a alguém, ou alguém teria alguma coisa de me queixar. E nesse ponto, a questão é muito longa, não vou me alongar, mas no ponto principal que ele vai dizer é o seguinte, se entrasseis hoje no plano espiritual, no mundo dos espíritos, tereis alguma coisa do que se envergonhar? Tereis alguém que se queixar de vós? Então, é bem interessante essa questão, porque é interessantíssima. E então, eu acredito que a doutrina espírita é um divisor de águas. Por quê? Mas, infelizmente, nós ainda somos muito... Você vai me desculpar a sinceridade, os amigos, né? Mas a gente ainda está nesse ponto de vista de compreender intelectualmente. E só dando uma adiantada, né? Não vou dar um spoiler lá na frente de Paulo Estevão. A gente vai ver Paulo, quando recebe as cartas de Levi, né? Que ele começa a estudar, ele vai pregar. Mas o grande contexto dele é o seguinte, que ele aprendeu intelectualmente o evangelho, mas não interiormente. E então, após ele sente que falhou com Cristo, e ele sai para o deserto do Idã por 7 anos estudando lá, fazendo o tecelão, o ofício de tecelão que ele aprendeu na sua juventude. E ele encontra 2 pessoas que ele perseguiu, Prisca e Áquila.
no deserto de Dan. E ele se sente extremamente constrangido, e eles são amigos que o confortam, dizendo que vamos para frente. Então, desculpe pelo spoiler lá na frente, né? Deu um spoiler lá na frente, mas é isso. Então, a gente tem que agasalhar esse evangelho de Jesus dentro de nós, né? Conforme ele nos diz. Quando vos disserem que o reino de Deus está aqui, ali e acolá, não acrediteis. O reino de Deus está dentro de vós. Pois é, o spoiler que você deu vai ficar para Rafael Lavarini e Maria do Socorro, que estarão conosco nesse café de Paulo e Estevão, conversando sobre essa obra fenomenal. Mas eu quero escutar ainda também, Ivaíta, sobre esse divisor ou não da doutrina espírita. Dessa vez, eu acho que Stefano quase não me deixava falar. Mas, na verdade, ele escorregou muito e não falou dele. Porque a sua pergunta é: a doutrina espírita tem sido um divisor de águas na nossa vida? Stefano, você escorregou e não falou se a doutrina espírita é um divisor de águas na sua vida, mas não vou devolver o microfone para você agora não, viu? Eu vou, na verdade, resumir, vou sintetizar o que é a doutrina espírita na minha vida. Se eu pudesse resumir, sintetizar com uma única frase, e eu tenho dito isso nos meios íntimos, eu diria que a doutrina espírita tem sido para mim como se fosse um freio de mão na minha vida, um grande freio de mão. Na verdade, o processo de transformação ainda existe, eu estou em processo de transformação. Não posso dizer, Alisson, diante da sua pergunta, não posso dizer que já sou uma mulher regenerada, mas eu posso afirmar com certeza absoluta, sim, a doutrina espírita foi um divisor de águas na minha vida. Ai de mim se eu não tivesse encontrado a doutrina espírita há 26 anos atrás, quando entrei numa instituição espírita a convite de uma amiga, assisti uma palestra e o dirigente anunciou a abertura de grupos de estudo e eu fui a primeira a levantar a mão e dizer: eu quero estudar. Eu entrei pela porta do ESD e, a partir de então, nunca mais deixei. E sim, eu garanto, posso não ser essa flor de formosura moralmente falando, mas eu tenho certeza absoluta que a doutrina espírita, sem a doutrina espírita, eu estaria perdida. Perdida. Eu só tenho a agradecer a essa doutrina consoladora que me orienta, que me conforta, que me consola todos os dias. E eu estava vendo um comentário de Irandê aqui em relação a esse período da pandemia, e aí eu faço a associação, eu linko com esse momento. Ai de nós, não sei vocês, mas garanto que vocês vão concordar comigo. Ai de nós, se não tivéssemos a doutrina muito próxima de todos nós nesse momento pandêmico. Então, sim, é um divisor de águas na minha vida, meu amigo. Muito bem. Muito bem. Não sei se eu devolvo para... Não devolva não, senão ele não vai deixar. Ele não deixa. Stefano. Vou fazer a resposta. Eu só espero que isso aqui não vire uma réplica hipotética. Não. Não, mas realmente é. A verdade, eu escorreguei mesmo nessa parte. Foi um divisor. Eu cheguei na doutrina espírita na década de 80, 89, levada por uma amiga de minha mãe, né? E ela tinha me dado vários livros, mas anteriormente, em 86, eu morava em Fortaleza e vinha para Mossoró nas minhas férias, papai já era espírita.
Então, o papai participava da primeira grupo espírita que estava aqui, o grupo do nosso amigo Denilson, hoje, acho que é presidente de lá, a Sociedade Espírita de Mossoró, na década de 70 para 80. Então, eu era uma menina, tinha 14 anos, minhas primeiras coisas. Papai tinha um livro lá, e era justamente o Há 2000 Anos, o primeiro livro que eu li. Aí perguntei, papai, de quem fala esse livro? Ele disse, é um homem que em outra reencarnação, ele foi bom. Ele não me explicou o que era reencarnação, mas o que homo é isso? Ele disse, leia que você vai ver. E eu comecei a ler há 2000 anos, quando tinha 14 anos de idade. E em Fortaleza, eu procurei alguns centros espíritas e comecei a frequentar, só como frequentador. Mas em 89, eu comecei a frequentar realmente, que ocorreu a desencarnação do meu pai, e me levaram para lá. Nunca mais saí. E então, realmente, foi um divisor de águas, né? Realmente, eu concordo que foi um divisor de águas. E então, uma amiga minha me levou para lá e eu nunca mais saí. Fiquei até hoje. Que bom, viu? Eu acho que isso praticamente aconteceu também, de não sairmos mais, óbvio, com todos nós, né? Mas seguindo aqui o nosso café, já estamos nos aproximando do final, né? Então, tem apenas uma pergunta e depois a gente segue para as considerações finais e a gente conclui assim essa nossa live, esse nosso bate-papo muito gostoso, por sinal, com vocês três, falando sobre essa obra magnífica. E Suerda coloca o seguinte: quanto tempo ainda necessitaremos para o real encontro com Jesus na intimidade de nosso coração, de tal forma que sejamos efetivamente despertados para os elevados valores da transcendência espiritual? Que, na verdade, não é uma pergunta, como vocês observam, não é de tempo, mas é mais uma pergunta reflexiva para nós, né? Quanto tempo ainda levaremos em espíritos de terceira ordem, como bem falava, e a gente lembra muito bem, né, Ivaíta, do nosso amigo Lourenço Barros, que ainda fala, chega a escutar aqui no ouvido, né? Espíritos de terceira ordem, nós somos. Então, quanto tempo ainda? Nessa perspectiva, meu amigo França, começando novamente com França, depois a gente volta para a Ivaíta. O que é que a gente pode fazer efetivamente nos dias atuais para que a gente possa caminhar nesse sentido em direção a esses valores espirituais que Jesus nos deixou? É uma luta constante que todos nós empreendemos depois que tomamos contato com esse conhecimento do Evangelho do Cristo iluminado pelas orientações espíritas. De fato, todo esse trabalho, ele só pode ser feito por uma pessoa, por nós. Cada um só tem condições de fazer o seu. Por mais que possamos tentar auxiliar outros amigos que de alguma forma convivem conosco, só nós seremos capazes de fazer essa garimpagem íntima muito profunda. Todo o trabalho. Olha, quando a gente conhece a doutrina espírita, realmente, quando a gente compreende os seus postulados, passa a entender uma coisa. Agora eu tenho o resto da infinitude da minha existência espiritual para me trabalhar, porque o resto é acessório. Todo o resto é acessório. O principal é essa luta íntima contra tudo aquilo que até hoje nós fizemos. Porque se nós imaginarmos o seguinte, como a pergunta fala um pouco de tempo, eu não queria levar para tempo numérico, mas pelo menos para uma linha de tempo onde a gente consegue se situar. Todos nós sabemos que a melhor encarnação de França é essa. Tá? Essa é a melhor encarnação de França. Então, eu fico até meio constrangido, sabe? Porque eu olho para mim e vejo, assim, a imensidão de imperfeições. Eu digo, essa é a melhor, meu amigo? Então, significa dizer o quê?
que em toda a minha linha, desde que fui criado até hoje, né, que já deve ter aí pelo menos alguns milêniozinhos, imagina para trás. Quer dizer, se eu tenho alguns milênios de existência espiritual, tenho horas de pelo menos, não é nem de ações, mas pelo menos de conscientização do que realmente eu sou e do que preciso. Então, se em milênios eu tenho dias ou anos que estou começando a me conscientizar disso, então, minha amiga Suerda, olha o que é que falta pela frente. Porque todo o resto para trás, fora esse pouco tempo de conscientização, foi de equívocos, da própria ignorância, da própria realidade, de como se adequar, de como entrar realmente nos trilhos do que as leis divinas que estão em nossa consciência preconizam. Então, vamos trabalhar e acreditar, porque, por certo, um dia nós seremos anjos, né? Sou eu, Alisson. Muito bem. Meu amigo, responder essa, na verdade, não é uma pergunta, não é? Realmente é uma reflexão interessante que a nossa amiga Suerda faz, né? Quanto tempo nós ainda levaremos para internalizar essa mensagem crística e colocá-la em prática, realmente? Não sabemos, porque, como disse também o nosso irmão França, nosso amigo França, essa é uma questão íntima, de fórum íntimo, é uma decisão pessoal. Quanto nós já caminhamos, é só observar como nós éramos antes, quais são as nossas tendências de hoje, o que nós estamos fazendo com o que nós estamos recebendo. É preciso que nós lembremos que teoria nós já temos muito. Já temos conhecimento de sobra. O que está faltando, na verdade, é a gente colocar em prática, na prática, no nosso dia a dia, na nossa convivência familiar, com o outro, com o vizinho, com o social, no trabalho, com o colega do centro espírita, é a gente tentar colocar em prática tudo isso que a gente já conhece, já sabe. É a gente não parar de teorizar, porque a teoria precisa andar a par, junto, em conjunto, ao lado com a prática. Mas nós precisamos parar de apenas teorizar. E é o que nós mais fazemos, é teorizar. A teoria é maravilhosa, conhecer todos os livros de Emmanuel é maravilhoso. Toda a obra do Pentateuco kardeciano, maravilhoso. Todas as obras de André Luiz, fantástico. Todas as obras de Manuel Filomeno de Miranda, de Joana de Ângeles, fantástico. Mas o que estamos fazendo com esse conhecimento todo? Então, nós estaremos, digamos que, no caminho da internalização quando nós estivermos colocando em prática tudo o que nós estamos aprendendo. Ou nós só estamos estudando. Se nós ainda estivermos apenas estudando, estamos mal. Aí é uma questão de fórum íntimo. Cada um vai fazer a sua reflexão pessoal. Mas essa é a minha compreensão. Nós vamos conseguir chegar a uma situação melhorada, e aí me reporto novamente ao nosso querido Lourenço Barros, nós vamos conseguir sair dessa condição de espíritos de terceira ordem quando nós estivermos colocando em prática tudo que nós aprendemos. Aí depende de quem? Depende de França, depende de Stefano, depende de Alisson, depende de Suerda, depende de Irandê, de Geilza, não é? Depende de Edith, depende de mim, enfim, depende de cada um de nós. É uma questão íntima. Valeu. Muito bem, Stefano. Eu estou sem som, Alisson. Você está me ouvindo? Tô sim. Tô ouvindo, amigo. Tô ouvindo sim. Pode falar. Você está me ouvindo, Alisson?
Estão me ouvindo? Certo, porque eu não estou ouvindo, estou sem som de volta. Então, Ivaíta já falou tudo que tinha para falar, deixou muito pouca coisa para mim, mas o Emmanuel, quando ele vai prefaciar o A2000 tem algumas mensagens, alguns enxertos de mensagens íntimas que ele coloca. E numa dessas, na noite de 4 de janeiro de 1939, eu vou pegar essa para fazer o alencamento para puxar para frente, viu, Suerda? O que são 2 milênios, Senhor, no relógio da eternidade? Então, ele vai dizer isso. O que são 2 milênios no relógio da eternidade? E o espírito do irmão X, ele vai dizer, bem interessante, num tom jocoso, que a gente está com atraso de 2 milênios. Porque, na verdade, a gente só foi até Moisés. Só fomos até Moisés. Não estamos exercendo para nós, só fomos até Moisés. Por quê? Porque se nos dão flores, nós damos flores. Se nos dão flores, nós damos flores. Se nos dão pedradas, nós jogamos pedradas. E então ainda estamos nesse patamar. A mensagem de Jesus começa a alicerçar-se dentro de nós. A Amélia Rodrigues tem uma frase muito interessante num dos seus livros. Ela diz: árida eram os corações daquelas terras, mas ele cultivou o solo delas. Então, a mensagem de Jesus, que tem 2000 anos, ainda está sendo cultivada dentro de nós. Nós ainda não aprendemos. A Joana tem uma frase muito interessante, acho que a Vaíta já viu isso. Ela diz: é necessário reciclar o inconsciente, num de seus livros. E então nós temos que reaprender o que nós aprendemos. Porque, na verdade, nós aprendemos o quê? O forte é quem massacra, o forte é quem domina. E Jesus vem dizer outra coisa. Jesus vem dizer totalmente diferente. Que forte é aquele que perdoa, é aquele que compreende, é aquele que é indulgente. Mas nós ainda temos uma visão completamente retrógrada. Nós estamos caminhando com o Evangelho. Mas isso ainda vai, para se alicerçar, ainda vai demorar muito. Nosso mundo está passando por um mundo de provas e regeneração, saindo do mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração. Espíritos estão reencarnando para dar esse avanço. E então nós temos que acompanhar também a lei do progresso. Se não entrarmos, nós ficaremos para fora desse mundo. E é muito interessante isso, que a Amélia Rodrigues, eu finalizo minhas considerações com uma parte de Amélia Rodrigues, quando ela vai dizer o seguinte, que Pedro estava eufórico porque Jesus estava na casa dele e curava as pessoas. Ao terminar esse encontro, Jesus vai para a praia e senta e começa a chorar. E Pedro diz: choras, Senhor? Choro, Pedro, porque eles não me compreendem e vós também não me compreendeis. Mas choras de alegria, né, Senhor? Disse: não, Pedro. Choro porque ninguém coloca pano novo em remendo velho. Ele se arrebenta. Achais por acaso que o Evangelho é somente um remendão para as criaturas? Não, Pedro. O Evangelho é muito mais que isso. O Evangelho é a boa nova do amor. Então, meus irmãos, o Evangelho é isso. Como Paulo vai nos dizer,
É a transformação moral. Vou pedir desculpa mais uma vez a Alisson, porque eu vou soltar outro spoiler aqui de Paulo Estevão. Jesus pega, você vê a dimensão do Espírito de Estevão. Quando ele é apedrejado, tá no livro Paulo Estevão, quando ele é apedrejado, e Abigail vê que é o irmão dele, há muito tempo que ela procurava, e Saulo vê que é o cunhado, porque ele era noivo de Abigail, ele fica em pacto. E Estevão chega para ele e diz assim: perdoa Paulo, Abigail. Ele é um valoroso servidor de Moisés, e quando conhecer o Cristo, será muito mais. Jesus coloca verdugo e vítima junto por mais de 30 anos. Estevão no plano espiritual, auxiliando Paulo, e Paulo no plano terreno. Então é isso que nós temos que aprender. Muito bem. Você me desculpe por mais um spoiler, Alisson. Não, sem problema. Eu não estou te ouvindo, Alisson. Eu estou sem som. Tudo bem, tá certo. Meus amigos, estamos chegando ao final desse momento de Café com Kardec e Amigos. Eu vou passar agora para vocês aqui um pequeno vídeo, rapidamente, menos de 1 minuto, que é sobre uma live que nós teremos ainda essa semana, um convite para vocês. Em seguida, nós estamos já com 1h36, retornamos e a gente pede aos amigos aqui que em 2 minutos façam as suas considerações finais, 2 minutos cada, tá? Para que a gente assim possa concluir mais ou menos no tempo, já que o programa é 1h30 e já vai com 1h40. Deixa eu colocar aqui o videozinho para todos nós. Mas isso é bom, é sinal que está sendo muito bom o programa. A voar, instruí-vos, porto seguro para pousar. Amai-vos, são asas a voar. Instruí-vos, porto seguro para pousar. Amai-vos, são asas a voar. Instruí-vos, porto seguro para pousar. Amai-vos. Muito bem, né? Então vamos ter uma live dia 7, né, com o grupo Amigos e Canções em prol do lado da vovozinha. Então já estejam todos convidados para participar às 19 horas conosco. E aqui eu abro para as considerações finais. Eu vou escrever a mensagem aqui para a Stephanie, que não está nos escutando, mas aí França pode assumir a palavra, por favor. Obrigado, né, pela oportunidade, pelo convite. Foi um prazer conhecer mais 2 novos amigos aqui do Movimento Espírita do Rio Grande do Norte. Minha amiga Ivaíta, meu amigo Stefano. É muito bom conversar sobre essa doutrina que tanto enriqueceu e enriquece a nossa vida. Realmente, os romances da vida real, principalmente quando a conjuntura envolve a linha do espírito, são muito mais interessantes do que as ficções. Esse romance de Emmanuel é extremamente envolvente. Derramamos lágrimas, sofremos com os personagens. Então, é imperdível. É imperdível a releitura, porque cada vez que a gente relê, reencontra novos escaninhos ali que não havíamos percebido das outras vezes que lemos, e a gente pode se aprofundar cada vez mais e, principalmente, trazer essas lições para a nossa vida. Esse é o nosso grande desafio em toda obra espírita que a gente lê. E só a título de, não sei se vocês conhecem, mas no YouTube tem a dramatização do romance. É muito bom.
muito bem feito, de muita qualidade, sabe? Assim, tipo como se fosse uma radionovela dramatizada, é muito bom. Então, gente, vale a pena revisitar essa obra ou visitá-la pela primeira vez e tentar aproveitar ao máximo das lições que ela nos oferece. Boa noite a todos que nos acompanham por esse canal maravilhoso do Seridó Espírita, né, Alisson, que já temos mais de 1000 inscritos. Que maravilha! Vamos nos inscrever. Um abraço e boa noite a todos. Eu gostaria de agradecer, parabenizar primeiro ao canal Seridó Espírita e agradecer a Alisson pelo convite que me foi feito para participar desse momento tão especial. Agradecer à TV7 e a todos os amigos que nos assistiram, prestigiaram esse momento e gostaria de fazer das palavras de França as minhas também. Vale a pena demais ler não somente esse romance, reler quantas vezes pudermos, mas como todos os outros romances históricos de Emmanuel. Eu tenho como uma meta todo janeiro reler Paulo Estevão. Há 2000 anos e Nosso Lar são outros livros que de vez em quando eu revisito, não é? Mas Paulo Estevão eu estou lendo todo mês de janeiro, eu releio, e todas as vezes que releio encontro algo novo, alguma nuance que me passou despercebido, enfim, isso já faz anos. Então, agora, o que nos falta é colocar em prática o que nós aprendemos. Quero dizer à França e ao nosso amigo Stefano que foi um prazer, uma alegria muito grande em estar com vocês, conhecer vocês aqui nesse momento agradável, e espero que possamos continuar caminhando juntos no movimento espírita em outras oportunidades, inclusive presencialmente, futuramente. Um abraço a todos, boa noite e muitíssimo obrigada, especialmente ao nosso querido Alisson. Bom, primeiro de tudo, eu queria agradecer, né? E pedir desculpa a Alisson pelos spoilers, né? Eu soltei muito spoiler. Então, eu queria pedir a ele desculpa pelos spoilers e dizer que realmente a obra de Emmanuel é fantástica. Fantástica mesmo. Há 2000 anos, ele tem esse contexto de nos ver, de a gente se inserir dentro da obra, e a gente vê realmente que muitas das nossas quedas, nós poderíamos sair, é como se fosse o seguinte: alguém indicando as estradas e, olha, você vai por aqui, mas ali tem um buraco. Desvia do buraco para você não cair. E então eu vejo assim, com uma coisa como o Emmanuel tem uma mensagem que é fantástica. Olha, lá vai outro spoiler, eu não consigo parar sem dar spoiler. Fantástica, página do irmão mais velho. E eu vejo o Emmanuel justamente como isso, como o irmão mais velho indicando os caminhos para nós seguirmos. E queria agradecer muito a Alisson por ter me convidado, a Evaíta, que adorei conhecer ela, embora eu tenha deixado muita coisa para ela. Então, o França também adorei, o Espa, bom, adorei estar aqui com vocês. Tá certo, meu amigo. Da minha parte também, do canal Seridó Espírita, agradecemos imensamente a contribuição que vocês estão dando ao movimento espírita através dessas lives, nessas discussões, nessa conversa, nesse café com Kardec e amigos. Então, boa noite a todos, boa noite a todos que assistem. Se não é inscrito, clica lá e se inscreve, dá o like no vídeo para se tornar isso pertinente no YouTube e ser mais facilmente encontrado. O Wesley disse que tem um grilozinho aqui, quando eu abro a janela ele para. Mas faz parte de quem mora no interior, né? Então, boa noite a todos, é um prazer sempre estar aqui com vocês.
Tchau, tchau. Um abraço.